episódio aí do Pode Ser, que os outros vão pensar, não é? Uma temática aí que a Márcia, seja bem-vinda, Márcia Psico, vou deixar você se apresentar um pouquinho. Michele, parceira. Estou aqui de novo. Os episódios, vamos lá, está desde do primeiro aí. Márcia, bem-vinda. Obrigada. Psico, pode se apresentar aí para nós. Tá bom, então meu nome é Márcia Silva, sou paulista de Santo André, moro aqui no Rio Grande. Parar no friozinho aqui, né? Já tô aqui no sul, já tem um tempo, eu vim de Curitiba aqui para o Rio Grande do Sul, então morei mais de 20 anos em Curitiba, fui na juventude fazer faculdade para Curitiba e acabei ficando aqui pelo sul, e agora 3 anos que eu tô aqui em Montenegro, né? Então, minha segunda formação é psicologia, minha primeira formação é filosofia, eu sou formada em filosofia. Então, nós temos uma filósofa também. E aí a filosofia ela acaba influenciando bastante na minha abordagem, né, na forma da condução aí dos processos terapêuticos. Sou bem curiosa, sabe? Com esse tema da filosofia, né? Porque tem muito ali do pensar, do conectar. A gente fica falando, né? Está filosofando, né? Tá? Exatamente. Mas ela tem uma temática muito... a base dela é... Exatamente. A base da psicologia, na verdade, é a filosofia, né? Sim. Como a base de todas as áreas que vieram de conhecimento, elas vieram a partir da filosofia. E com a psicologia não é diferente. Só que na filosofia a gente trata de forma bem aprofundada as questões existenciais, e a filosofia ela não tem uma preocupação em te dar uma resposta sobre as questões existenciais. A filosofia ela se ocupa, na verdade, de boas perguntas. Na filosofia é muito mais importante a pergunta que nós fazemos do que a resposta que nós damos para ela. Porque a filosofia tem por objetivo fazer o quê? Instigar o nosso pensar. É a maiêutica, né? Exatamente. É uma das formas de se fazer filosofia é através da maiêutica. Mas a psicologia não, a psicologia vem estudar comportamento, então ela tem por objetivo sim daí dar algumas respostas para esse comportamento, até para que a gente daí possa envolver as pessoas num processo terapêutico, numa mudança de comportamento, né? Então ela tem uma abordagem diferente, mas ela é muito complementar. E sim, ela vai aprofundando um tanto mais, mas ela vai buscando da pessoa, né, a resposta que a pessoa vai construindo, vai cavocando, aquela tirar ali. E esse cavocar, ele vai aprofundando, vai indo longe, então entra, né? E se tu tá sozinho, tu entra na crise, né? A famosa crise existencial. Exatamente. Então, muito bem-vinda. Vamos obrigada. Fazer parte aí do próximo também, que a gente já estava programando uma surpresa aí de junho, né? Vamos falar aqui. Estamos aprontando. Isso. E é isso aí, então tu viu, nós temos podemos filosofar um pouco. Podemos hoje fazer questionamentos sem tantas respostas. Ninguém vai se preocupar tanto com as respostas. E aí ela vai fazer, bom, eu sei que as minhas perguntas vão voltar com outras perguntas, né? Mas olha que legal, a filosofia, o questionário e o tema do podcast de hoje. O que vão pensar? Que também é um questionamento. E aí, já fazemos o link com o nosso episódio mega especial de hoje. Eu tô aqui me segurando, mas eu vou falar. Eu vou falar do que eu falei no início aqui pra vocês no off. Eu disse, gente, hoje o desafio desse Pode Ser, né, do podcast hoje, justamente pelo enfrentamento, né? De manhã eu tive uma situação, né, me vi ali e disse, isso desgastou minha energia. Pessoas falando, coisas acontecendo, e aí tu pensa assim, vou me explicar, porque o que os outros vão pensar. Eu comentei com o Marcos, que daqui a pouco passa com a plaquinha aqui, né? E ele disse, não me preocupo muito com isso. Só que quando a gente está trabalhando a nossa imagem, isso vem muito à tona, né? E até é uma preocupação que tu precisa prestar atenção como tu tá transmitindo. A gente tem lá o nosso, daqui a pouco, ponto cego, né? Que a gente não visualiza exatamente como a gente está passando. Então a preocupação é muito grande. E aí a situação que eu passei hoje de segurança, eu posso fazer uma terapia ao vivo aqui com vocês hoje?
Vamos terapeutizar aqui hoje. Vou chorar. É isso aí. Então, eu acho que a parte principal é quando tu está buscando essa evolução pessoal, profissional, né? É quando tu te preocupa com essa imagem aí, o que os outros vão pensar. Mas há um risco aí, né? Sempre há um risco. Então, assim, dentro dessa temática, o que as pessoas vão pensar, como lidar com exposição e com aceitação, eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que nós vivemos um contexto social em que estamos expostos. A exposição hoje, ela é muito maior do que ela era há anos atrás. A gente vive num mundo hoje que é globalizado. Então, o advento da tecnologia, a internet, ela veio trazer uma forma de se relacionar com o outro de uma maneira muito maior do que a gente se relacionava antes. Então, esse podcast aqui, ele pode alcançar brasileiros em outras partes do mundo. Então, nós estamos expostas. A primeira questão que é importante se dar conta é que nós estamos expostas. Aqui, então falando sobre um conteúdo e tudo. O que eu vejo que é muito forte na temática de hoje, tá? É que a condição do ser humano, por causa do excesso de exposição, ela ficou com questões de vulnerabilidade muito mais aflorada. Nós estamos muito mais vulneráveis. Sim. Então, a partir do momento que eu estou me expondo, eu preciso entender que essa exposição vai gerar do outro lado da comunicação, de quem está me ouvindo, um conteúdo que faz parte da vida do outro. Né? Ele vai pensar alguma coisa sobre isso e eu não posso impedi-lo de pensar. E pode ser um julgamento que, né? Exatamente. Então ele pode olhar para tudo isso e tá julgando, tá achando que não é adequado, mas por que estão falando sobre isso? Ah, não concordo com essa fala. Então isso vai acontecer. Né? E aí a questão é, quando isso chega até mim, de que forma eu recebo isso? Essa que é a questão. Né? Essa que é a questão. A gente dá de uma forma, mas a pessoa recebe da forma que ela está pronta para receber, né? Então, um exemplo, Instagram. É um embate pessoal, assim, que é uma briga. Amo, adoro usar, uso com frequência, sempre postando stories e gosto de postar os feedbacks dos pacientes. Tô fazendo uma atividade legal. Mas como é que as criaturinhas que estão do outro lado estão recebendo essa informação? Colegas, pessoas que assistem, pessoas de outras clínicas também, concorrência, e aí engloba um todo, né? Porque daí tu pensa assim, estou me expondo aqui preço. Meu Instagram hoje movimenta aqui, traz muitos pacientes para mim. Traz um feedback legal. Meus pacientes gostam de acompanhar o dia a dia ali. Eles até mexem que toda sexta eu faço a unha. Não postei a história da unha, eles começam a mandar. E a unha? E a unha? Numa forma de brincadeira. Então, assim, tem um lado positivo da exposição, mas também tem um lado frágil da exposição. Que é as pessoas estarem te olhando, te observando, vendo o que tu tá fazendo, aonde tu está fazendo, como está fazendo. Então, como é difícil a gente estabelecer esse limite, né? Até que ponto está sendo saudável a minha exposição e até que ponto começou a me prejudicar. E aí entra aquela questão do filtro. E é difícil a gente se dar conta, né? Eu, pelo menos, acho difícil. Porque eu vou postando. Eu postei uma coisa legal, vou indo. Quando eu paro e penso assim, final do dia, meu Deus, postei um monte hoje, né? Ou então você pensa assim, nossa, não postei quase nada hoje. Eu tô achando que eu tô achando que eu não tô trabalhando, só não postar. Então, assim, porque às vezes as pessoas têm essa ideia. É psicólogo, não posta nada. Será que ela não atende mais? Né? As pessoas vinculam muito isso de tu não te expor ao não estar em atividade. E essa parte eu acho que, assim, agora pensando no devolver, talvez ela vai devolver, vamos ver. Mas pensando assim, o que o outro, né, tá pensando e tal. Eu já presenciei reuniões grandes, assim, de pessoas de alto nível, de executivos, né, corporativos ou entidades e tal,
chamando de cantinho, olha, quem sabe tu não vai neste evento, porque a tua imagem neste momento não vai representar nesse ponto assim, né? Ou tu não vai por conta de tal coisa. Então, assim, eu imagino que no meio político isso deve acontecer bastante, com bastante frequência. Mas os cargos, quanto mais alto, assim, tu vai buscando e tal, tem uma representatividade de exemplo, né? De exemplo. Então, tu tá falando ali da psico, daqui a pouco as outras psicos estão olhando, e daqui a pouco também a gente fica com aquela coisa, meu Deus, eu tô me frustrando, porque ela é psico e eu não tô postando nada, eu não tô fazendo nada, eu tô em débito, então duas coisas aí pra olhar. Uma, eu me sentindo, será que eu tô exagerando? Como é que tá? O que o pessoal tá pensando, né? E a comparação, né? E o outro se comparando deve vir uma frustração, né? Sim, e a comparação ela é muito danosa, porque a comparação ela ocupa um lugar na nossa vida que ou você na comparação você tá se desqualificando, você olha para o outro e se desqualifica, ou você está desqualificando o outro. Então ela é muito danosa. De qualquer forma, de qualquer forma, entende? Ou você tá se colocando com uma estima muito baixa, ou você tá se colocando com uma estima muito elevada. E nesse sentido, eu gosto muito de uma forma de olhar para o comportamento que eu entendo que traz mais equilíbrio, é que a gente precisa ter uma perspectiva correta de quem nós somos. Então, assim, será que aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro fala, né? Então, a leitura que o outro está falando de mim mesma, será que realmente ela não importa? Ou será que em alguns momentos ela importa? Eu lembro que no meu processo terapêutico era muito difícil para eu lidar com exposição. Eu fui uma pessoa que demorou muito tempo para ter uma rede social. Só para vocês terem ideia, eu não tive Orkut. Eu já sou, né, da época que veio o Orkut. Sim. Eu não tive Orkut, eu não tive Facebook. A primeira rede social que eu fui ter foi o Instagram, porque na época minha filha ficou adolescente e ela falou, mãe, e ela falou, mãe, a minha filha que me puxa. Ela falou, mãe, posso fazer? Já tenho idade para fazer. E aí eu falei, eu vou ter que fazer para dar uma observada em como é que ela vai lidar com essa rede social, porque foi a primeira rede social dela. Então ela estava com 12 anos, início da adolescência. Eu falei, então o meu objetivo foi fazer o Instagram para observar como é que a minha filha ia lidar com as redes sociais. Então eu ia, e ela sabia disso. Só que eu lembro que quando eu levei esse conteúdo para a terapia, foi que eu me dei conta que eu me preocupava excessivamente com o que o outro pensava de mim. Por quê? Porque eu também tinha uma característica de ser muito crítica com relação ao outro. Então, como eu era muito crítica com relação ao outro, eu estava espelhando nessas relações, eu tinha medo daquilo que iam criticar em mim. Então, você adquirir essa consciência é muito importante, porque na época minha psicóloga falou assim para mim, falou, olha, Márcia, se alguém faz um comentário, né, a respeito do teu padrão de comportamento, se alguém diz alguma coisa sobre quem você é e sobre como você funciona, mas é uma pessoa que não convive com você, ela não tem nenhuma intimidade com você, muito provavelmente ela está espelhando nessa relação. Ela está vendo em você algo que ela não gosta nela. Então o conteúdo é dela. Agora, quando uma pessoa da tua intimidade, que convive com você, te dá um toque. Aí é toque, né? Aí é toque. E se são mais pessoas falando a mesma coisa, nossa, então se o teu marido fala, se a tua amiga fala, né? Se a tua mãe fala, se pessoas que estão próximas a você, elas estão te dando o mesmo toque, você precisa começar a pensar sobre isso. Porque pode ser um ponto cego. Sim. Então pode ser uma coisa que muitas pessoas que convivem com você estão vendo e você não está enxergando. E não vai haver mudança no padrão de comportamento se eu não tiver consciência de como eu funciono. Então eu digo que lidar com a aceitação, lidar com a aceitação, com aquilo que os outros pensam sobre mim, vai sempre passar com uma perspectiva correta de quem eu sou. Eu preciso me conhecer. E aí, o processo terapêutico, né? Vamos vender o nosso peixe aqui. O autoconhecimento, ele é fundamental para que eu possa não me importar quando eu não preciso me importar e me importar quando eu preciso me importar. Entende? Porque se a gente não tomar cuidado, os extremos são perigosos. E a gente está indo para um lugar de sociedade onde a gente está vendo todo mundo dar de ombro para todo mundo, e isso é muito perigoso.
porque daí eu deixo de crescer, eu deixo de me autoavaliar de uma maneira mais assertiva. E quanto mais assertiva eu sou na leitura de quem eu sou, eu também vou ser assertiva na leitura de quem o outro é. Sim. Aí eu vou conseguir separar. Aí eu vou conseguir lidar com essa exposição. Daí eu vou conseguir pagar o mico, entendeu? Aí foi o mico mesmo e tá tudo bem, entendeu? Eu não deveria ter falado desse jeito e tá tudo bem. Eu vou lá e faço um conserto. Olha, eu fui muito grosseira com você. Eu realmente fui inadequada na forma como eu me expressei. Então me desculpa. E aí as relações ficam muito mais fáceis de acontecer. Daisy, agora eu vou te fazer um questionamento. Opa! Cuidado Agora hoje! fazer uma Cuidado hoje! Como tu lida com as tuas exposições nas redes? Porque tu é super ativa, faz live, stories, toca uma empresa que está se desenvolvendo, cria um podcast que é algo que é uma exposição pura, tá à frente ali. Como Sabe é pra que- ti essa interpretação? Olha o que eu prestei atenção desde que a gente iniciou aqui o Pode Ser, ou Pode Ser Telas, né? Desde que a gente iniciou aqui, eu não falei em mim. Eu questionei. Tu te prestou atenção, né? Eu não chego. Eu vou questionar, né? Já sabe a resposta. Eu deixei passar no primeiro episódio. Ela queria me pegar quando eu estivesse com 2 psico aqui, né? Ai, não, hoje eu tô assim, Ela tá Hoje equipada. ela pode. Hoje eu Hoje posso. Não, ela tá equipada hoje pra ser Segundo certa. episódio também. Não, mas só. eu tô pensando assim, gente, o que está acontecendo? Porque tem gatilho ali, né? Tem gatilho. Tem. Troca de energia, tem tudo. Tem. E então, assim, eu resetei o meu negócio, né? Então, quando eu fiz esse reset total de um negócio que estava completamente no físico, no presencial, físico eu digo no presencial, né? E hoje eu tô indo para o âmbito completamente digital, né? Estou indo para a empresa que eu resetei, estou levando ela hoje para um formato de startup. Então, esse formato de startup ali, tu trabalha por trás do virtual ali, por trás do aplicativo, né? Então, tu não vai estar lá à frente com aquele time todo. Tá por e trás tudo mais. daquela marca. E aí eu fico pensando assim, o que será que as pessoas que trabalhavam comigo estão pensando? A Daisy enlouqueceu. A Daisy enlouqueceu e resolveu, né, largou tudo, resetou tudo. O que aconteceu, né, enfim. Então, vamos mudar a rota. Eu estou imaginando, vamos recalcular a rota. Eu fico imaginando que a própria equipe fica falando, Família, pensando, amigos. família, amigos, né? Pessoas mais próximas perguntam. Mais próximo. Tá, desde o final, me O que conta. tu tá fazendo? Né? Então, assim, eu não mudei nada, na verdade, de quem eu sou. Eu só me reconectei comigo mesma. Né? Então, eu fiz uma reconexão porque em 2014, quando eu decidi, assim, bom, eu vou fazer isso aqui que eu tô fazendo dentro da organização, eu vou fazer no externo, vou ver como é que se faz isso aqui externamente. E aí eu fui para administração e disse, vou começar o meu negócio, então, como consultora, como treinadora comportamental e tudo mais, trabalhar então com time. Comportamento de processos mesmo, alinhamento, vamos organizar, vamos vender, vamos ter resultados na empresa. Aí eu busquei, né, várias ferramentas para isso, estudo, e fui me aprimorando aí no âmbito da psico, no âmbito da parte de coaching, inteligência emocional, PNL, enfim, né, fui buscando permear todos esses caminhos. Resumidamente, para te responder, hoje, como eu estou lidando, então, quando entrou essa empresa na minha mão, eu entendi que eu não sou a síndica do prédio. Se me colocar como eu fiquei esses 3 anos dentro do prédio, cuidando e fazendo a manutenção acontecer, organizando todo esse processo, eu mudei. Eu fui uma pessoa que não era eu. No sentido de ânimo, no sentido de até sorrir menos, sabe? Então tu começa a identificar assim que, nossa, o que está acontecendo aqui? Porque eu era tão focada eu dei a minha palavra para muitas pessoas, né? Muitos contratos fechados. Então eu precisava executar aquilo com excelência, assim, fui muito crítica, né? Para que aquilo tudo acontecesse.
E aí eu pensava, meu Deus, a equipe deixou aqui a desejar. Então eu me sentia aquela pessoa que não podia deixar a peteca cair de jeito nenhum em nenhum cantinho da empresa. E aí eu ficava o quê? Malabarismo de petecas. Então eu viajava, eu fazia um monte de coisa e eu não era mais eu. E nesse período eu não postava nada sobre mim. Então agora que eu voltei com a minha cara, quem sou eu, aquela pessoa lá atrás que saiu com aquele sonho de desenvolver, de trazer, de fazer tudo isso. Então agora eu me reconectei com essa pessoa. E aí começa a aflorar muita coisa de novo. Só que eu vou dizer que esse reset, essa transição toda, para voltar para uma essência que eu já conhecia, ficou desconhecido. E eu fiquei mais quieta. Vocês conseguem me explicar o que aconteceu aqui? O medo? Seria um medo? O que tu... Então, na exposição... Como é que tu identifica essa emoção que tu sentiu quando tu fez esse reset? Quando eu fiz esse reset, eu pensei, meu Deus, e agora? Imagina, tu romper vários contratos que estavam ativos, né? E tu ficar sem faturamento. E eu pensei, tá, enlouqueci. Né? Tenho todas as coisas que eu preciso honrar, preciso organizar, tá, mas eu preciso... Se eu não parar, isso daqui não vai sair. Então, o que vão pensar, eu precisei segurar naquele momento, deleto que os outros vão pensar e vou fazer isso aqui, porque senão eu não vou sair daqui. Né? E eu passando por muitos clientes e depois disso eu consigo ajudar outros empresários hoje. Porque tem muita gente no título da empresa, na fachada da empresa, que Deus o livre a fechar isso aqui. O que vão falar de mim? Deus o livre a sair disso aqui. A minha imagem? A minha imagem é isso aqui. Então tu vincula a tua imagem com aquele logo que tem na tua empresa. E aí quem tu é afinal? Se cair o logo, tu cai junto. Você cai junto. E aí eu pensei, gente, vou ter que resetar isso aqui, porque eu não sou essa logo. Né? Apesar de que, claro, obviamente, eu trouxe a logo, né, com muito carinho, eu amo, né, a parte da construção que eu fiz dessa veia da saúde para o aplicativo. Então hoje eu tô toda com uma linguagem B2B, o B2C, né? Então a gente está trabalhando o B2B, que é o atendimento para empresas, né, que vão disponibilizar vidas. Mas essa transição mexeu demais comigo. E eu penso assim, gente, de onde eu tiro estrutura para isso? Mas aí qualquer coisa que dispara um gatilho, que nem hoje de manhã que eu comentei ali no início, dá uma dor. Assim, que tu pensa, meu Deus, tá, e agora? Porque as pessoas gostam de trazer à tona, né? Uma coisa de um lugar que tu saiu, né? As pessoas vão sempre querer entender, né? Elas de alguma forma querem compreender aquela situação. Mas toda vez que há uma mudança de ciclo, eu vou dar alguns passos para trás. Eu preciso recuar para poder avançar. Então, isso é normal. E é isso que você pode muitas vezes responder. Aquilo que você falou, o que me define, né? Então, quando aquilo que me define é a minha logo, né? Aí essa questão é totalmente existencial. É a pergunta da filosofia, né? Quando pergunta assim... quem você é? Eu sou a Márcia. Não, Márcia é o teu nome. Eu sou psicóloga. Não, psicologia é o teu título, né? É o teu título. Então, quem você é? E essa busca de quem eu sou aliada a tudo que vem junto, porque tudo vem junto. Meu nome vem junto, o que eu faço vem junto, o casamento que eu tenho vem junto, tudo vem junto, vem dentro do pacote. Mas quanto mais eu vou tirando esses excessos, né? Para eu poder me reorganizar e entender quem eu sou de verdade, tudo que veio junto ganha mais sentido. E até fazendo o link com a fala da Márcia, as pessoas sempre vão querer saber, mas até que ponto a gente precisa dar uma resposta? Exatamente. Às vezes nem sempre a gente precisa responder. A pessoa ser curiosa é um ponto, eu querer me expor e abrir a minha decisão é outro. Porque esse espaço do que vão pensar, esse local que a gente fica... Ele é um local congelante. Lá vem ele. A gente tinha combinado de tacar fogo nas plaquinhas, né? A gente esqueceu. A gente esqueceu. No próximo episódio a gente tá. Lembra, Márcia? Tá bom. Ele vem com essa. Tá acabando. Assim, esse lugar do o que vão pensar é um lugar que não te move. É um lugar congelante. Porque as pessoas estão lá vivendo a vida delas, fazendo as escolhas delas, não estão te pedindo opinião se podem ou não.
Tá todo mundo se reorganizando, mudando de faculdade, mudando de empresa, casando, descasando, e ninguém chega pra ti e pergunta, eu posso? Mas a gente parece que deve uma satisfação de uma justificativa do tipo, ai, será que vão, né? Será que isso que eu vou fazer vai ser aprovado ou não? Essa dependência, né? Essa dependência da aprovação do outro, né? Então, assim, enquanto a gente não se desprende, a gente não voa. E essa questão do todo mundo vai querer saber, às vezes a gente tem que ter o autoconhecimento para olhar, não, eu não preciso te justificar essa minha escolha, eu fiz porque eu quis e eu vou permanecer porque eu quero. Não, e é muito forte assim, ó, tu está onde tu está porque tu fez decisões para estar ali. Tu pensou ali, tu quis estar ali. Ah, eu tô bem ou tô mal, mas as tuas decisões te levaram ali. E uma outra coisa também que eu vejo que ajuda a diminuir bastante a ansiedade é que assim, ó, quando você inicia algo novo, então, quando você está dando alguns passos para trás, porque você está num novo ciclo, você está numa nova construção, tudo que você está indo junto com isso. Uma boa resposta. E nós não temos todas as respostas. Então, uma boa resposta, às vezes, é dizer, você sabe que eu estou começando algo novo e eu ainda não sei exatamente como te responder isso, porque eu estou nessa construção. Entende? Porque daí isso diminui a ansiedade para você também. Eu vejo que existe uma condição de vulnerabilidade que nos ajuda no processo, que é muitas vezes eu reconhecer, olha, eu não tenho essa resposta para te dar. E nas relações isso é muito importante. Né? Eu vejo, por exemplo, nas minhas relações de mais intimidade, uma das relações de mais intimidade que eu tenho é com meu marido. Né? Então tem coisas às vezes que ele me pergunta, mas por que você está fazendo isso? Eu falei, olha, eu não sei exatamente ainda por que eu estou fazendo desse jeito. Eu estou numa tentativa nova, eu estou experimentando. Não, e perguntar, porque a conexão com Deus é tão forte de perguntar e pensar assim, eu estou fazendo certo, então eu me conecto com, né, assim, e estou fazendo certo, e é por aqui, e aí eu pego a Bíblia, eu peço a resposta, ela vem em 3 minutos. Marcos, tu quer vir aqui mostrar essa plaquinha? Não. Mas assim, e pego a Bíblia e peço a resposta e daqui a pouco faço terapia, né? Tu tem que ter um momento de conversar. E aí as respostas elas estão vindo assim, elas não vão vir naquele momento que tu perguntou ali, mas elas vão vir como daqui a pouco tu recebe uma ligação, se alguma coisa acontece, daqui a pouco tem uma ideia, tu leu alguma coisa que chamou tua atenção, chamou, então assim, tu tem que prestar atenção no teu dia porque os sinais eles estão vindo, né, pra gente conseguir se conectar. É na caminhada que muitas coisas vão ganhar sentido, né? Então por que eu tenho que explicar o sentido das coisas se nem eu ainda entendi direito? Mas eu tenho uma convicção de que eu devo fazer aquilo. Então se eu tenho uma convicção e ser movida por uma convicção é algo muito importante. Muito importante. Sim. Eu lembro, vocês estão falando, né, de redes sociais e tudo, a gente está falando aqui de redes sociais, da exposição que traz. Quando eu me formei, como psicologia é a minha segunda formação, eu decidi por não ter uma página profissional naquele momento. Por quê? Porque poderia entrar em conflito com a minha condição cristã. A psicologia, ela é muito preconceituosa com algumas condições religiosas, com algumas condições, né, com várias. Então, como eu não queria lidar com aquilo naquele momento e eu entendia tudo o que a minha atividade profissional traz de responsabilidade, te procurar por conta na exatamente, né? Porque às vezes era comum a pessoa me procurar e falar assim, eu tô te procurando porque você é uma psicóloga cristã. Eu sempre reorganizo, eu digo, não, eu não sou uma psicóloga cristã porque não existe psicologia cristã. Eu sou cristã em primeiro lugar. O que me define na minha espiritualidade é o cristianismo. Isso me define antes da psicologia. Como cristã, a minha vocação é ser psicóloga. Porque eu não posso respaldar isso nem para quem concorda e nem para quem não concorda. Imagina tu ter isso... um minuto dele. Tu tem isso pronto para dar essas respostas. E as pessoas que não têm essas respostas para dar, elas, né? Muitas vezes eu não tive essa resposta para dar. Né? Eu peguei vários ganchos aqui que vocês trouxeram. E Mito foi forte, foi fundo hoje. Aproveitou, né, Márcia? Eu tô com medo de você semana que vem já. Acho que ela vai
amenizar. Uma senta aqui do meu lado, semana Ela que me vem. metralha de perguntas e questionamentos. Ela tá ali confortável com o cafezinho dela. Mil que tu acha, mil que não sabia isso. Hoje eu fiz ao contrário, hoje eu aproveitei que... É verdade. E ó, vai que hoje é contigo. Mas é isso, então, a gente estar preparado. Então, é o autoconhecimento. Não, a gente chega, inteligência emocional é o autoconhecimento. E outra coisa, né? Falando de redes sociais, a gente se preocupa com a nossa exposição, mas também como é importante a gente seguir pessoas que a gente admira para se inspirar e não só para observar. Eu não vou seguir só o meu colega que é meu concorrente para ver o que ele tá fazendo. Não, e às vezes a pessoa pensou assim, a Michelle começou agora com o movimento, mas vamos ver até quando. Então as pessoas não se observam, né? Até Pra esperando para ver até começou a academia, até quando? E legal, assim, que nem assim, não vou só seguir o psicólogo que é meu concorrente para ver o que ele tá fazendo, se tá atendendo bastante gente. Eu vou seguir aquele psicólogo que me inspira para me pegar ideias e trazer para dentro da minha rede também. Né? Então a gente saber usar a nossa visibilidade a nosso favor também. Eu sou observada, mas eu também estou no papel de observadora. Então selecionar quem eu estou observando é importante. Nosso tempo, então. Muito obrigada, Michelle Brito. De nada. Muito obrigada, Márcia, Silvia, as psicos e a filosofia, né? Que eu acho que a gente filosofou um pouco Vamos mesmo. deixar questionando, refletindo. Agora eu vou ficar aqui No processando, final das né? contas, é sobre quem nós somos e não sobre quem o outro é. Exato, é sobre... É sempre aqui, né? É sempre aqui. E daqui a pouco o que está caminhada refletindo lá é individual, o né? espelho, né? Precisa passar por aqui primeiro. Muito bom hoje. Nossa, passou correndo, né? Passou. Sumiu. Semana que vem, então, a gente estará aqui novamente e com uma temática. Vamos aproveitar aí o dia episódio especial, né? Não posso contar? Não, segredo. Segredo. Segredo de corações? Sim. Segredo de corações, essa é boa. Deixa o questionamento. Vamos deixar esse questionamento aproveitando a filosofia. Tchau, então. Até a próxima. Até a próxima.